Olá, você está no PodSec, o podcast da Casa Espírita Cristã. O episódio a seguir faz parte da série PodSec Memórias. E nele, Carol Júlio conversa com o tio Ismael sobre o almoço da torta capixaba da SEC, evento que faz parte da história da Casa Espírita Cristã desde muito tempo. Desejamos a todos um ótimo episódio. PodSec. Pode fé, pode razão, pode conhecimento. Boa noite, Ismael. Boa noite. Muito bom receber o senhor aqui no nosso piloto do podcast da Casa Espírita Cristã. A gente está com o Matheus aqui também no back-office, fazendo as nossas gravações. Eu sou a Carol Júlio. Então vamos lá, tio. A gente estava conversando e é bom deixar isso registrado para quem vai nos ouvir, né? Exato. A gente está falando do podcast Memórias, onde a gente vai resgatar as histórias da Casa Espírita Cristã. Como já foi feito anteriormente, né, por meio de um vídeo documentário, pilotado lá pelo Wendel, quando a gente fez 50 anos. 50 anos, não foi? Eu acho que foi 50 anos. 50 anos, 50 anos. E agora a gente está perto dos 55 já, né? Tá chegando. Tá chegando. Tá bem próximo. Então, próximo. qual que é a nossa ideia, né? Como a gente está iniciando 2025 e a gente já tem bastante coisa acontecendo na casa, a nossa ideia é pegar um acontecimento que está por vir e lembrar como que esse acontecimento surgiu na Casa Espírita, né? Resgatando essa memória de décadas atrás. E a gente está numa fase onde a gente está pensando, planejando a torta capixaba. E foi muito bacana a leitura que o Matheus acabou de fazer, da lição 179 do livro Fonte Viva, onde a gente falava, né, de reparemos nossas mãos. Então, quais são as obras que a gente faz? O que a gente faz com as nossas mãos, né? E a torta capixaba é feita por muitas mãos. Muitas mãos. Então, queria perguntar para o senhor inicialmente quais são as suas lembranças da torta capixaba e como que esse evento, que é tão importante para a gente, como que ele surgiu na história da SEC. Bom, inicialmente, é bom que a gente possa lembrar a todos a motivação de se fazer esse tipo de tarefa, porque a Casa Espírita nunca teve, desde a sua fundação, sócios que alimentam as despesas da casa, que alimentariam as despesas da casa. Então, nós já víamos de uma experiência na federação, que esse grupo que fundou a Casa Espírita é oriundo do DIGE da federação. Né? Os componentes do DIGE é que fundaram a Casa Espírita. Então, na federação, nós tínhamos sócios que colaboravam com dinheiro, mas era uma dificuldade muito grande. E então a gente resolveu, quando veio para cá, o grupo de 10 pessoas que fundou a Casa Espírita, resolveu então abandonar essa questão de sócios que cooperavam com dinheiro para oferecer alguma coisa. Pegar o dinheiro, mas através de trabalho das pessoas. Foi assim que inicialmente tivemos algumas promoções que não se reporta a torta capixaba, mas posteriormente, na década de 70, nós passamos a utilizar o calendário, né, folclórico para ver as datas assim mais sugestivas e trabalhar em cima delas. E uma sugestão foi exatamente a torta capixaba, que é bastante famosa, né? E passamos então a fazer esse trabalho com muito empenho das pessoas que aqui estavam para poder gerar renda
para as despesas, que a nossa casa era muito simplesinha e precisava de crescer, porque o número de pessoas era muito grande e já não estava mais comportando, né? A quantidade de pessoas que vinham aqui, ficavam até na rua. Tinha um muro que separava o terreno, né? As pessoas não cabiam mais dentro da casa e passou-se a casa crescer com essas rendas, né? Tudo doado, todo o material que era utilizado é doado, e hoje não está nesse patamar, né, de doação, mas ainda temos bastante pessoas que fazem doações. É mais ou menos isso aí. Se tem mais alguma coisa assim para que possa acrescentar, a gente pode pensar. Tenho sim, tio. Então a torta surge na década de 70. Exatamente. E a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de SEC que a gente tem de torta? Quase igual. Quase então a igual. SEC vai fazer 55 anos e a torta eu posso tem quantos estimar anos? aí 55 menos uns 4 anos a menos. 55 menos 4, 51. Então a torta é uma cinquentona. Exatamente. Sucesso total, né? Essa ideia foi muito boa, né? Pegar o calendário, as datas festivas e algo da nossa cultura capixaba, né? E trazer isso para a casa espírita. E agora faz parte também da cultura da SEC, da tradição da SEC, tradição. Né? Que a gente tem tradição. uma torta capixaba. E é um evento muito esperado, né? Isso, muito esperado. Tem gente que aguarda com ansiedade, sempre perguntando, vai ter? A gente está sempre procurando esse feedback, né, para poder dar continuidade. Atualmente, quantas pessoas participam no sentido de vem almoçar aqui, né, no dia da torta capixaba? Gira em torno de 450. É mais ou menos essa quantidade aí, 450 a 500 pessoas. Que vem comer a torta. Exatamente. Ou levam torta para casa. Isso, pode se alimentar aqui no local. Inicialmente, essa torta era servida no Clube Arce, né, que a gente tinha uma parceria com o presidente do Clube Arce, que a gente não tinha acomodação. E quando nós tivemos condição de montar aqui uma cozinha e ter o espaço suficiente, então a gente passou a fazer no local. Tio, e esse é o evento que traz mais arrecadação para casa atualmente? É o evento carro-chefe. Das promoções, dos almoços que a gente faz. Essa é a torta capixaba e o almoço de Natal, que é o segundo maior evento. Sim. Tá? O senhor tocou num ponto, a nossa estratégia é exatamente essa, né? A gente fala do presente, vai para o passado e vai fazendo essa costura, né? Como eram as tortas capixabas, esses almoços lá no Clube Arce? Quais são as lembranças que o senhor tem? Olha, a movimentação era incrível, porque nós tínhamos aqui uma mocidade muito atuante. E essa mocidade, juntamente com outras pessoas que participavam, era um almoço assim muito chique, né? Eu lembro quando eu era criança. Chique. Os garçons, todos eles de terno, gravatinha borboleta, com aquelas bandejas chiques, né? Que o Júlio sempre teve esse viés aí. E taças. No começo a gente pegava tudo emprestado, não tinha nada. Depois, com o passar do tempo, nós fomos conseguindo comprar esse material e a gente passou a ter esse material disponível. Hoje, o nosso almoço é feito com mais simplicidade. E sem perder a gostosura, né? O gosto continua o mesmo, né? Sim. Mas não tem mais aquele glamour de taças, né? Garçons enfileirados e aquela padronização, né? Sim. Mas as pessoas sempre estão sempre agradecidas, né? Pelo evento e se dizem satisfeitas com
com a programação. De quando até quando que a torta foi realizada na Arce? O senhor tem uma ideia, assim? Década de 90? Olha, nós começamos lá na Arce, acho que pelos anos de 70 aí. Ah, foi antes. Começamos na Arce pelos idos lá de 73, 72, 73. Bem no início, então, da torta. A torta capixaba, os almoços aqui sempre foram lá. Nasceram lá na Arce, né? Começaram lá. Exatamente. E aqui nós começamos a fazer no momento em que nós ampliamos aqui as instalações, né? Eu não me recordo muito bem, não. Eu chutei 90 porque quando eu era criança, eu lembro dos almoços na Arce. Uhum. E a minha família veio para cá em 90, exatamente em 90. Uhum. Então eu tenho essa lembrança assim das mesas com as toalhas, as taças, e a minha mãe arrumando eu e meu irmão para vir para o almoço na casa espírita. Sim. E como a gente não frequentava restaurantes, era um dos momentos onde a gente tinha essa experiência de restaurante, né? Que talvez hoje seja mais comum, mas que naquela época não tinha o mesmo movimento, né? Pensando assim, de ir a um restaurante, almoçar e jantar. Era um evento bem movimentado e, vamos dizer assim, chique. Sim. Muito chique. Sim. Apesar da Casa Espírita ser simples, né? Mas naquele momento ali, as pessoas trabalhavam com muita alegria, né? Uhum. Para produzir um evento que satisfizesse as pessoas que viessem aqui. Sim. E eu acho que a gente começou a fazer aqui pelos idos lá de 2000 e... não vou arriscar, não. Depois Quando de 2000, aqui? com certeza. Hein? Depois de 2000, com certeza. Não, 2000, bem depois Né? Depois de 2000. Eu chutaria 2010, por aí, mas é um chute. Vozes da minha cabeça, não tenho fonte segura. Nós tínhamos... Não dá para... Assim de cabeça não dá, não. A gente vai descobrir, vamos levantar o dado. Vamos tentar descobrir isso aí. Vamos levantar essa data o dado, aí. Matheus. O que eu ia perguntar mais, tio? Sim. Nessa época já tinha o famoso molho do tio Egeu? Aquele molho de alho? Olha, o Egeu sempre foi muito metido a mestre Cuca, né? Ele estava sempre inventando alguma coisa, né? Ele sempre participava com alguma novidade, né? E já tinha esse molho aí que o pessoal batizou de molho do tio Egeu. Tio, e como que é o processo de preparo da torta? Quais são os ingredientes? Quanto tempo antes do evento em si a gente começa a pensar e a planejar? Eu já dei um spoiler, né? A gente está em janeiro, o evento esse ano vai ser dia 13 de abril e já estamos falando de torta capixaba. Começa com o convite das pessoas para trabalhar, né? Para a gente ter uma noção de quantas pessoas estarão à disposição para a gente ter a noção do tempo que a gente vai necessitar. E à medida que nós fomos ganhando experiência, nós fomos modificando alguma coisa. Hoje, nós antecipamos, né? Aproximadamente uma semana, começa a compra de camarão, a compra do bacalhau, e a partir de agora a gente já vai procurar o pessoal que fornece palmito. Antigamente a gente comprava o palmito nessas feiras que tinha aí, né, que vendia palmito, mas hoje a gente vai lá nas montanhas, lá onde tem uma plantação de palmito pupunha. Do Nilde Martins? Bem para lá. Sim. Esqueci o nome do local agora. Acho que é Pedra Azul. Pedra Azul. Então, para o pessoal da mocidade, não é aquele palmito que vende no supermercado em conserva no vidrinho, não, tá, pessoal? Não é esse, não. Não, o palmito de verdade. É in natura, né? Isso. E nós vamos lá
fazer essa compra, já tem uns 3 anos que nós estamos utilizando esse sistema, né? Porque à medida que o tempo passou, a gente descobriu que era um trabalho muito grande ficar descascando o palmito, e era muito difícil. E agora a gente compra o palmito já só o miolo dele mesmo, né? E a gente trabalha aqui só picando o palmito para que o pessoal não sofra muito, né? Tenha muito trabalho. Esse é o primeiro ingrediente que a gente compra, então, palmito? Não, palmito é o último. É o último? Não pode comprar com muita antecedência, não. Ele tem que vir para cá, no máximo 2 dias de antecedência para trabalhar ele. Sim. Picar o palmito e ferventar. Uhum. E deixar preparado. Tá? Então, lá pela semana do dia... Se dia 13 é a torta, que é um domingo, né? 13 menos 7, a gente vai chegar em 5, 6, né? Então, por aí é quando a gente começa a comprar Mas o palmito. Mas a encomenda do palmito já começa agora. O Joaci já vai para as montanhas lá, ver se ele descobre um produtor que possa, com garantia, oferecer esse palmito. Né? Reserva o palmito. Exatamente. Garante a compra. São aproximadamente 60 quilos de palmito. 60 quilos, Chico? 60? Não. Dá 110 quilos. Falei 60, mas 60 é o bacalhau. Caramba, então, ó, 110 quilos de palmito. Pessoal, olha a receita da torta capixaba da SEC, hein? 110 quilos de palmito, 60 quilos de bacalhau. E camarão, quantos quilos? Camarão, 40 quilos. 40 quilos de camarão. E peixe, que vai também misturado, né? Uhum. Aproximadamente uns 40 quilos também. E quantos litros do molho de alho do tio Egeu? Essa receita aí não passa para ninguém. É segredo. Essa aí eu não sei, não. Então, a gente começa nesse processo, né, de entender quem vai ser o fornecedor. E a gente pode até comprar o ingrediente mais na frente, porque ele é fresco, né? Mas o trabalho de planejamento, né? Exatamente. Tem que ter certeza que vai ser colocado à disposição da gente para ir buscar. Nós temos que buscar, né? Sim. Lá em Pedra Azul, aquela região lá. Sim. E o camarão, o bacalhau, o peixe, a gente compra aqui mesmo em Vila Velha? O camarão é encomendado com pessoas que alguém daqui conhece, né? E já faz a encomenda. Sim. O bacalhau a gente procura o local onde está mais em conta. Supermercado mesmo? Faz uma sondagem dos supermercados. Supermercado. A gente comprava na distribuidora, mas ficou muito difícil. Não tinha muita certeza, né, que eles fazem questão de vender mais para os supermercados. Sim. E o peixe também já tem um fornecedor? O peixe pessoas conhecidas aqui. Nós temos aqui algumas pessoas que conhecem o pessoal que trabalha com isso, né? Tem vinculações de família, inclusive. Aí fica mais fácil de encomendar. Tio, quantas pessoas trabalham fazendo a torta capixaba? O senhor tem uma ideia? Vamos lá. No dia, para mexer a torta, olha, eu calculo que vai em torno aí de umas 50 pessoas, se não for mais. Estou fazendo um cálculo assim por alto. Nas diversas atividades. Sim. Acho que é até um momento, né, tio, da gente reforçar um convite que a gente vem fazendo, né? Da necessidade de trabalhadores para a torta capixaba, especialmente no dia 13 de abril, né? Então, no mesmo dia que o almoço acontece, a gente muitas vezes chega meio-dia para almoçar. Mas quem chegou na cozinha para trabalhar, chegou às 6 da manhã. 6. Justamente para poder assar essa torta, né? Porque ela sai fresquinha, né? Sai. E a gente tá falando de tabuleiros que são muito grandes, né?
A tia Égida comentou que um tabuleiro pode ter até 80 quilos. Então é importante que a gente tenha pessoas mais novas, né? 50 a menos, para ajudar a gente nesse trabalho, especialmente os homens, os jovens, né? Que tem mais força física, força nos braços, né? Como eu dizia então fica um convite. Como eu dizia antes... Dia 13, domingo de manhã. Como eu dizia antes, a mocidade era muito atuante na época que a gente começou. Era bem maior também do que é hoje. Nossa, mas era uma mocidade muito atuante. E eles começavam o antes, o durante e o depois, eles estavam presentes. A nossa mocidade vai estar presente esse ano, mas a gente tem de 10 a 15 jovens, não é suficiente. Precisamos de mais pessoas com a gente. Precisamos de mais mãos. Mais braços. Mais braços, né? Mas é importante esse convite porque o sucesso está nas nossas mãos, né? Sim. Cada um de nós tem que ter a consciência de que isso é muito importante, né? Um momento que a casa precisa de ter esse dinheiro em mãos para pagar luz, pagar água. Tem funcionários, né? Tem empregados, funcionário é pouco, né? Tem empregados que têm salários também, de forma que é necessário que nós pensemos nisso aí. E todo o trabalho de assistência também da casa, Exato. né? Não é só para manter a administração da casa, é também o trabalho assistencial que gira em torno. Que é o cerne, né, do que a gente faz, né, enquanto casa espírita, né? E sem contar que, apesar de ser cansativo para o corpo físico, né, é muito revigorante, né, participar de um trabalho como esse, né? A gente sai da SEC energizado, né? O cansaço é compensado com a certeza absoluta de que estamos fazendo uma coisa que favorece a nós mesmos, né? Com certeza, tio. Tio, para a gente encaminhar para o final, o senhor tem alguma lembrança pessoal mesmo assim desse evento? De repente com a sua família, que é super pequenininha, né? Das crianças pequenas. Alguma lembrança? Tem um fato muito interessante. Legal. Da minha família, né? Então, a dona Madalena, que é a minha cara metade, estava grávida e o almoço estava a acontecer basicamente no dia que ela teria que ir para o hospital. Então, nós ficamos na dúvida, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos para o hospital ou vamos para a ACE? Na época era na ACE, né? Aí ela falou, não, eu não vou para o hospital sem comer a torta. Vai nascer com cara de torta. Exatamente. Quem é que estava no forninho? Quem é que estava no forninho? Quem estava era a Islene. Fiz uma pergunta difícil. Era a Islene. Era a Islene. Era a Islene. De forma que nós saímos direto da ACE, do almoço, para o hospital. De barriguinha cheia. Nossa, e como? Ninguém nasceu com cara de torta. São fãs incondicionais da torta. Também, né? Desde o ventre, não tem como, desde o ventre. Participou, né? Mas a gente ficou nesse... Vai para o hospital ou vai para a ACE? Vamos para a ACE primeiro. Então vamos. Tio, meu ponto eletrônico aqui mandou uma pergunta para a gente finalizar. Quais são as lembranças que o senhor tem, voltando lá para a Arce, das apresentações artísticas que aconteciam? Se tiver um caso interessante, engraçado também para a gente finalizar, é legal. Gente, como eu disse antes, né? A mocidade tinha uma participação espetacular, né? E o Júlio César Gandhi Ribeiro sempre foi muito ligado à arte, né? E ele preparava esse pessoal todo para diversas apresentações, né? De danças. E cada ano era uma motivação diferente. E
por exemplo, teve um ano que foi a tal da dança portuguesa, não me lembro do nome correto, né? Mas todos os componentes das diversas regiões lá de Portugal, com aquela vestimenta típica do local. Aí fizeram a apresentação, aí tinha uma nau, né, que fazia parte da apresentação, e misturando a dança com a história, né, do descobrimento do Brasil, Cabral e tal. Simplesmente espetacular. E eu acredito que ainda exista filme, porque alguém filmou isso aí, não sei, ou filmou ou fotografou, tinha um acervo de fotos dessas atividades que me parece que o Wendel deve ter alguma coisa dessas fotos guardadas lá, arquivadas no computador dele. Ele e Giselda, os dois que podem ter esses arquivos aí. Sim. Tá? E o lado cômico da coisa era que o Tomás estava muito novo, né? Rapazinho ainda, e ele ainda estava com aquelas dificuldades, né? Os braços ainda crescendo, as pernas, e ele de vez em quando tropeçava, derrubava a bandeja em cima das pessoas. Quando fazia aquele barulhinho assim, olha, o Tomás caiu, vai lá que ele deve ter caído, né? Vamos ter que trazer o Tomás aqui para se defender. Ele tem direito de se defender, né? Mas quando tinha aquele barulho lá na aspa, o Tomás caiu, vai lá para ver se ele se machucou. É porque ele estava naquela fase de crescimento, né? Adolescência. Então, adolescente, aí perde a noção assim do espaço, né? Tempo e espaço. Mas Tomás é gente muito boa. Ajudou bastante. Tio, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não, só isso mesmo. Não tem mais nada. Pessoal, então esse é só o nosso primeiro piloto, né? A gente vai entrevistar mais pessoas queridas, assim como o tio Ismael, uma pessoa super querida, para que a gente possa relembrar essas memórias da torta, né? E deixando mais uma vez aqui o nosso convite, né, tio? Então precisamos de braços fortes, né, para o dia 13 de abril, domingo de manhã, para que a gente tenha trabalhadores. Não é só no dia, não, hein? Não, especialmente nesse dia. Especialmente nesse dia, que é uma movimentação muito grande. Mas bem lembrado, não só nesse dia. Durante todas as semanas que antecedem, né? Parece ficar incumbidas de entrar em contato com as pessoas e pedir que as pessoas se disponibilizem, né? Exatamente. É isso então, tá pessoal. Bom? Muito obrigada. Esse é o nosso primeiro piloto do PodSec, o podcast da Casa Espírita Cristã. Tá bom. Até a próxima. Deve ter faltado alguma coisa, mas com o tempo... a gente vai melhorando. Vai melhorando. Tá bom, um abraço. Valeu, tio. Ressaltamos que as opiniões e reflexões apresentadas neste episódio são de caráter pessoal, baseadas na experiência e na formação do nosso convidado. Elas não representam obrigatoriamente os ensinamentos da doutrina espírita ou a posição oficial da Casa Espírita Cristã.